Olá, então, dando continuidade aqui ao nosso evento, acabou de entrar na nossa sala o Dr. William Procópio, o Dr. Daniel permanece conosco, né? E agora nós vamos conversar um pouco sobre tecnologia e saúde, quais os desafios. Não é que eu tenha sido mal educada, eu não tinha lido antes ali o currículo do Daniel, porque a gente estava na sessão de abertura, agora é o momento próprio, né? O Daniel é procurador-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Hoje ele exerce o cargo de procurador-geral na Procuradoria Federal perante a ANS. O doutor William, ele é graduado em medicina, então ele não é advogado. Daniel, graças a Deus, a gente vai ter um bom equilíbrio aqui. É graduado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência médica em oftalmologia em Brasília, no Distrito Federal, MBA em gestão empresarial pela FGV em 2008. Ele está na Unimed de Londrina já faz algum tempo, né, doutor William? Ele atuou... na Unimed Londrina primeiro, atuou como conselheiro nas gestões de 94 e 97. Atualmente, ele está na diretoria de inovação e desenvolvimento da Unimed Paraná, né? E diretor-presidente da Univision Tecnologia SA. E nós hoje vamos falar um pouquinho, né, justamente de tecnologia e saúde suplementar. Inclusive, o Leandro, logo na sessão de abertura, ele estava falando justamente, né, de um dos 3 pontos, e entre eles estava a tecnologia. E eu queria colocar para vocês agora, de início, vou passar a primeira palavra para o Dr. William, depois para o Daniel. Eu li recentemente aí uma frase do Cláudio Lotenberg, que eu gosto bastante de comentar e de conversar, porque ele é uma visão bastante clara assim no Brasil. Eu vou falar a frase não perfeitamente, mas é a ideia, que nós envelhecemos como na Suécia, né? Ficamos doentes como na África do Sul e morremos como na Síria. Né? E isso, claro, pelas peculiaridades que nós temos aqui no Brasil. E é justamente com esta visão que a gente poderia conversar aqui um pouco sobre a tecnologia, sobre o que está ocorrendo no Brasil. É claro que a gente já sabe que não somos ainda Israel, mas a gente já tem bastante iniciativas aí no setor, né, com algumas startups também atuando. Eu já conheci algumas startups muito interessantes, mas como que tudo isso vai acontecer aqui no Brasil, principalmente assim, o começo de tudo, que salvo o melhor juízo, doutor William, o senhor me diga, mas começa com um prontuário eletrônico unificado, né? Parece que todos os projetos começam por aí. E depois, com o Daniel, a gente vai abordar também um pouquinho os aspectos jurídicos disso tudo, né? Da telemedicina, do que está ocorrendo e de como ela se manifesta juridicamente aí dentro do que a gente vai enfrentar no futuro. Doutor William, para os seus comentários iniciais, se a frase não estava perfeita, o senhor me corrige. Bom, eu ouvi um pouquinho aí a parte que o Leandro Fonseca estava conversando e já tentando aqui me alinhar com o espírito aqui do evento, né? Você falou aí em prontuário único, algumas questões conceituais. A tecnologia brasileira é até bem avançada e temos muitos problemas na área de saúde e tecnologia pelo mundo afora, né? Eu acho que a gente não pode ainda pensar que as startups vão resolver todos os nossos problemas, porque elas ainda engatinham um pouco por essa área da saúde, que é uma área muito complexa. Mas quando você cita aí a questão do prontuário único, na realidade, a gente tem que pensar um pouco nessa questão conceitual. Na realidade, não precisamos de um prontuário único. Fazer um prontuário único é uma coisa quase impossível, né? Porque todo mundo quer ter o teu prontuário, cada um faz o seu, tem muita coisa no mercado. O que a gente precisa fazer é portabilidade dos dados, né? E ter maneiras de você fazer integração para poder realmente, de fato, fazer análise
de jornada de paciente para poder agregar e fazer realmente construção de valor em saúde, né? Tanto para pagamento quanto para realmente pensando na vida do cidadão, né? Então, às vezes, a gente tem conceitos que chegam até a atrapalhar os movimentos, né? Como esse do prontuário único. É um conceito que ele não vai acontecer, né? A não ser num país totalmente socialista ou numa empresa fechada que obrigue-se a fazer isso. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui num evento de prontuário, foi lá em 92, me lembro, no Rio de Janeiro. Era um evento internacional e eu fiquei maravilhado com o sistema que tinha lá, acho que da Finlândia. É diferente, né? Já naquela época eles tinham um prontuário único no país, mas é um país com toda uma característica cultural, social, política diferente do nosso, da maioria dos países, né? Então, essa questão da portabilidade dos dados é fundamental. E eu acredito que nisso o governo poderia ajudar bastante, né? Eu vejo as tentativas que o governo tem feito. O próprio Sistema Unimed está com um projeto muito grande de um projeto de um grande banco de dados nacional de registro eletrônico em saúde já há vários anos. Mas nosso país é muito grande, é muito difícil de se entender, mesmo dentro de um sistema grande como um sistema só, como o sistema cooperativo, que tem autonomia, né? Assim como o próprio SUS também tem autonomia dos municípios, eles usam prontuários diferentes, é um problema isso, né? Mas é uma necessidade importante a questão de a gente portar esses dados ou até ter uma certa obrigação de que todo mundo que gere algum dado de saúde tenha um local onde possa enviar esses dados para o bem do cidadão. Não sei se eu respondi aqui. Com certeza, e não tenha dúvida disso. Tanto é que afirmam que quando o prontuário único foi exigido no governo Obama, ele fechou várias frentes de saúde porque ele era impossível de implantar, né? Mas é um mindset, tem um paradigma que a gente precisa quebrar. Isso. Qual é o objetivo Exatamente. disso, né? Qual é o objetivo disso? É comercial de ter um prontuário que todo mundo usa um só? Não, né? Esse não é o problema. Isso não resolve o problema, né? É o conhecimento do dado, né? E É a o conhecimento do utilização dado. O dele, dado ele é mais o disponível, compartilhamento desse dado. né? Né? Okay? Não é a ferramenta que precisa ser. Eu preciso do dado para gerar informação. A ferramenta pode ser múltipla. O que a gente precisa é ter padrões e protocolos de transação eletrônica que a gente possa compartilhar esses dados. É isso que precisa. E desde que haja a integração, né? Que esses Exatamente, dados possam ser exatamente. tratados de forma que gere integração. Mas, e aí Daniel, a tecnologia está evoluindo muito para isso, né? Hoje você consegue pegar uma informação não estruturada, até de voz, até letra de médico estão lendo, até letra de médico. Daí não. E passando para a forma estruturada. A inteligência artificial está conseguindo ler com uma certa fidedignidade a letra de médico. Então, ela está se superando realmente. Então, bem isso. Daniel, para suas considerações aí sobre a minha frase e sobre esse nosso início de conversa aqui sobre o compartilhamento de dados e o prontuário eletrônico. Bom, boa tarde, um prazer aqui estar com o Dr. William, um prazer aqui de novo estar com o IPCOM, obrigado, Ana Paula. Bom, de fato, o tema ele é bastante pertinente, né? Especial por conta dos inícios dos efeitos da LGPD, né? No Brasil, o novo marco da proteção de dados, né? Isso é extremamente importante para que a gente estabeleça a própria linha do conhecimento aqui, ali, o estado da arte, né, em relação à tecnologia da informação na saúde suplementar. E aí eu estou absolutamente de acordo com o Dr. William, eu acho que não faz muito sentido se falar em prontuário único, eu acho que criaria muito mais problemas do que facilidades, quando você pode, a partir, obviamente, da observância, né, das balizas impostas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados,
promover o compartilhamento, né, adequado desses dados para que haja, de fato, uma integração e, com isso, uma coordenação maior e melhor do cuidado em saúde. Então, eu acredito que hoje a LGPD ela dá todos os elementos para que haja um controle sobre o uso desses dados, né? Inclusive atingindo a própria instituição, as próprias instituições públicas, o que para mim é bastante louvável, porque deixa clara a importância da proteção de dados, né? A gente sabe o quão rápido os dados circulam hoje. A administração pública é um grande repositório de dados pessoais, em especial na saúde suplementar, de caráter sensíveis. Então, a LGPD ela é um instrumento, me parece que será um instrumento bastante eficaz no tratamento dos dados, no controle do uso desses dados, e com isso a gente conseguiria ter um pouco mais de eficiência, né, no serviço de saúde. Bom, em relação a esse aspecto, eu diria que o Dr. William foi muito feliz nas suas considerações. Acho que a matéria de tecnologia em saúde ela é muito mais complexa, né? Assim, porque, de um lado, a gente tem o incremento da tecnologia com muita velocidade na saúde, de maneira geral, o que traz, obviamente, mais custo, né? Porque a gente sabe que não necessariamente, diversamente do que acontece em outros segmentos mercadológicos, na saúde de modo geral, a inovação de tecnologia normalmente traz um aumento do custo, né? E, de outro lado, a gente vê hoje algumas ferramentas também, como a própria comunicabilidade de dados, sobre o que a gente está falando aqui, e também hoje alguns recursos aí, como a telesaúde, que trazem algumas novidades interessantes para que a gente consiga ter um ambiente mais saudável do ponto de vista de qualidade em saúde. Com isso, eu devolvo para você, Ana, se você quiser esticar um pouquinho essa corda aí para um ou outro aspecto, eu estou à disposição. Eu quero sim, Daniel, e você falou de um ponto, você falou de 2 pontos que é bacana a gente conversar um pouco. Primeiro, a gente, por exemplo, quando você vê um Fórum Econômico Mundial, quando você vê aí os resultados dos relatórios, os livros, você fica assim admirado com o que existe de tecnologia, né? Quer dizer, isso dizem é o início, né? Seja a internet das coisas, seja a telesaúde, a telemedicina, dispositivos que se pode vestir, você ter o atendimento à distância, o conforto, né, do paciente, o paciente como centro, tudo isso está caminhando. O meu ponto é, no Brasil, o doutor William estava falando, bom, isso no Brasil a gente tem uma dimensão muito diferente, né? A gente realmente não está falando da Islândia, muito menos não está falando da Suécia, está falando de algo muito maior, né? Em dimensões, em população, em tudo isso. Como essas tecnologias hoje estão chegando nos planos de saúde? A que custo? Como ele está impactando na previdência, na saúde suplementar? Como isso chega, né, para o paciente? Lembrando que a gente tem uma cobertura pela saúde suplementar ainda limitada no Brasil, obviamente, como em outras partes do mundo, mas ela é limitada. Hoje nós temos, e isso no SUS, lógico, isso vai ser outra história, é uma política de governo. Agora, nos planos de saúde suplementar que nós estamos tratando hoje, como essas tecnologias estão chegando e como elas estão impactando não só em custo, mas também, né, na viabilidade do próprio plano, né, para o paciente, para o participante desse plano, para o usuário desse plano. Daí eu devolvo para você, Daniel, você devolveu para mim, agora eu me vinguei e depois a gente passa para o William comentar. Bom, Ana, a pergunta ela talvez tenha um caráter fundamental aí, né? Porque, como o próprio Leandro iniciou a nossa conversa hoje, a gente tem um grande desafio na saúde suplementar, que é talvez você conseguir
superar a dificuldade imposta por uma regulação não completa, né? Não teria outro termo aqui para designá-la, para caracterizá-la. A gente hoje tem um ambiente em que nem todos os elos, né, dessa cadeia produtiva estão sob a regulação da ANS, o que impõe uma dificuldade bastante grande quando se fala em efeito sistêmico, em especial. E como eu dizia, o aprimoramento tecnológico, né, da medicina em especial, mas não apenas da medicina, eu falo de modo geral da saúde, ela hoje ganha contornos assim absolutamente rápidos, né? É muito célere hoje a inovação tecnológica. Hoje já se fala, por exemplo, em terapias genéticas, né? Quer dizer, algo que até bem pouco tempo atrás era impensado, hoje já está aí, né? Na ordem do dia. E isso gera uma certa dificuldade, porque ainda vivemos numa época em que a operadora de plano de saúde se comporta como uma intermediária, né, de pagamentos, de intermediária financeira, né? É óbvio que a gente vê um certo avanço, em especial em algumas operadoras, mas ainda muito tímido, né? Então, a gente percebe hoje uma fragmentação muito grande no cuidado, não há, de fato, uma coordenação desse cuidado do beneficiário, para que a assimilação da tecnologia seja feita de forma muito mais suave, para que não haja todo aquele impacto. Então, é muito natural, por exemplo, que um determinado beneficiário que tenha uma determinada mazela de saúde se dirija diretamente ao judiciário para buscar o uso de uma nova tecnologia que foi viabilizada para o seu tratamento, né? Quer dizer, o médico assistente assim recomendou, mas que ainda não tem a devida cobertura, seja porque contratualmente não estava estabelecido ou porque no rol da ANS ainda não foi contemplado. Então, isso gera um certo desalinhamento, né? E aí, com isso, obviamente, a gente não consegue alinhar, né, toda essa cadeia para que a assimilação da tecnologia seja feita de modo adequado. Então, eu diria que essa dificuldade hoje, ela é uma dificuldade presente no mundo da operadora, essa dificuldade em relação à assimilação da tecnologia em saúde, né, não apenas na medicina, mas em especial na medicina. Agora, o desafio é esse, né? Como o Leandro falava anteriormente, o desafio é a gente juntar esses elos, né? A gente promover o ambiente. Hoje a gente tem a Câmara de Saúde Suplementar, que, muito embora não seja ali um ambiente efetivamente de deliberação, mais de índole consultiva, mas ainda assim a gente consegue dali ressoar alguns insights em relação a aflições que cada um desses elos tem, e a ANS tem um papel elementar ali de tentar, de alguma forma, dada a sua dificuldade por conta da pouca penetração, em especial nos prestadores de serviço de saúde, promover esse casamento, o realinhamento, para que a assimilação da tecnologia seja feita de forma mais adequada e eficaz. E aí eu finalizo dizendo que hoje toda a preocupação da ANS em relação, por exemplo, ao rol de cobertura é devolver um instrumento para a sociedade, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar dessa consulta pública que está em andamento hoje, mas a ANS já discute, por exemplo, hoje, uma forma de aprimorar o seu próprio processo de trabalho de incorporação do rol, haja vista a velocidade da inovação tecnológica, né? Se percebeu que 2 anos de ciclo é muito tempo para você dar conta de todo esse processo de inovação que a gente acompanha diariamente. Então, hoje, todo o trabalho, o foco da ANS hoje é em aprimorar o seu processo de trabalho, e aí eu não estou falando diretamente sobre a incorporação em si, mas o processo, né, o método de incorporação, para que esse processo fique cada vez mais ágil, e com isso haja uma assimilação mais rápida também no mercado de saúde suplementar. E, com isso, nesse ambiente da incorporação no rol, a gente promove um diálogo entre o prestador e a operadora, obviamente também com a sociedade civil, e a gente vai diminuindo, né, essa assimetria de informação que aflige o mercado de saúde suplementar. Então, eu estou dando, assim, basicamente um panorama da visão da ANS em relação a isso, mas é óbvio que o tema é muito rico e a gente poderia ficar uma tarde aqui facilmente debatendo sobre assimilação tecnológica. William,
como você vê a assimilação tecnológica? Como você vê que os planos de saúde vão se comportar, estão se comportando diante desse cenário? Assimilação e os seus impactos, né? É isso mesmo. Do ponto de vista positivo para a saúde, do ponto de vista de custeio disso tudo, ok? Eu acho que a gente podia dividir aí essa questão da tecnologia em pelo menos duas partes, ou até três, mas uma aqui é a tecnologia assistencial. É aquela do novo aparelho, novo equipamento, novo raio-x, é da própria questão também do medicamento, né? A tecnologia da genética, quer dizer, aquilo que vem para trazer, em princípio, por isso que eu digo em princípio, melhorias para a saúde, mas nem sempre está ajustada com as questões do seu custeio, né? Na área de saúde como um todo, na saúde planetária e na saúde pública também. Então, essa questão do custeio, ela geralmente vai chegar depois, né? E mesmo assim, a gente tem um impacto muito importante, às vezes, do uso inadequado ou exagerado da nova tecnologia, né? Como é que fica o protocolo de utilização? Como é que aquilo pode ser utilizado? Porque a gente sempre fala, a boa medicina não é cara. O caro é o desperdício, ok? O caro é o desperdício. Então, uma clínica X compra um equipamento, está endividada, ela tem que pagar aquilo, e vamos. Aí tem a indicação, mas tem a sobreindicação, eu não estou aqui fazendo, mas isso acontece, né? Eu sou médico, eu sou oftalmologista, eu sei como isso impacta, tanto na área de medicamentos, hoje a oftalmologia impacta bastante, quanto na área de equipamentos, né? A outra situação é a questão da tecnologia de gestão. Essa que pode trazer realmente, do ponto de vista de saúde pública, da saúde suplementar, uma boa dose de melhoria da questão do cuidado, né? Até para administrar a boa indicação da tecnologia assistencial, para saber se ela está sendo indicada, nós precisamos de informação, ok? E nesse campo é que a gente está vendo pouca coisa. E eu poderia dividir também esse campo da gestão em duas partes. Uma é a questão que está mais em moda, que as startups estão nadando de braçada, que é a questão da logística, né? Com os dispositivos móveis, a logística, assim como a telemedicina, a marcação de consulta, é logística, tá? É acesso. Tudo bem, o acesso também é muito bom, né? Mas ela não consegue ainda, ela permite maior acesso, mais facilidade, mas ela não resolve o problema, ok? O problema mais básico, realmente, ela está na questão da informação. E aí nós precisamos ter dados, e dados bastante, para você colocar uma inteligência artificial, para a gente avaliar processo, né? Que a grande questão não são só as ferramentas. A gente tem, quando você tem uma ferramenta nova, você tem que ter processo adequado para aquilo. Gente capacitada. E quando você vai mexer num processo, aqueles donos do processo antigo ficam contra. Não vai mudar, não vai precisar mais do meu trabalho, como é que é isso? É complicado. Então, a questão da gestão, ela é uma mudança até de cultura, né? Ela precisa trazer realmente, vamos dizer assim, implementos, formas de implementar a informação para que a gente possa construir processos para cuidados, linhas de cuidado, ver desfecho daqueles procedimentos, como é que foi, quer dizer, é só pagar o procedimento, aí não importa o que aconteceu, a pessoa colocou uma prótese de quadril, e daí? Como é que essa pessoa está daqui a 6 meses? Ela voltou a andar, ela voltou a trabalhar ou não? Vai precisar operar de novo, né? Então, essa questão toda, então é bom a gente separar muito bem. A tecnologia assistencial, ela sempre foi muito ativa, desde sempre. Eu sempre gostei de tecnologia, acho que eu fiz oftalmologia, que a oftalmologia sempre teve tecnologia desde que eu era criança, né? É uma especialidade muito tecnológica. E essa questão, então, a tecnologia assistencial, com ressonância, com tudo que está aí, agora muito voltada agora em cima de medicamentos, né? Está aí a questão aí da vacina. Nós temos, então, sempre tivemos uma evolução muito grande, e sempre com questões, né? Então, quando veio, falar na imagem, quando veio o raio-x, ele implementou um custo. Aí veio o ultrassom, acabou o raio-x? Não. Aí veio a tomografia,
Acabou o ultrassom? Não. Aí veio a ressonância magnética, acabou o raio-x, o ultrassom? Não. São cumulativos. É cumulativa, ela não é substitutiva. Né? E quem que paga essa conta, gente? Quem que paga essa conta? Precisa fazer tudo isso? Né? Aí, quando a gente já tem uns dados importantes, quando a gente começa a fazer... a gente tem um instrumento feito com uma startup chamada Flux, que faz mineração de processos. Quando ela entra nos nossos dados, sem dado clínico, mas consegue enxergar toda uma sequência, ela estabelece todo um processo de um paciente, como aconteceu, e consegue ver, a gente coloca o dado do desfecho daquilo, você começa a ver, poxa, esse tratamento todo não está tendo valor. Né? E está sendo pago a mesma coisa de um procedimento que foi muito bem feito, né? E que a pessoa se recuperou bem. Tem uma questão também aí, até de compartilhamento de risco. A gente começa a discutir compartilhamento de risco com as grandes fornecedoras de materiais e equipamentos. Quer dizer, hoje tem lá uma prótese que você coloca, a chamada TAV, que substitui uma cirurgia cardíaca, tá? Mas que pode precisar de um marca-passo daí a pouco. Né? E será que ela está sendo realmente mais efetiva? Então, está se estudando isso, logicamente não tem ainda uma estatística muito grande, mas do ponto de vista de custeio não está compensando. Né? Do ponto de vista de dias de internação, a gente avaliou, também não está. Tá? O pessoal fala, não, vai diminuir a internação, mas não está acontecendo. Né? Então, são esse tipo de coisa. Aí a gente conversou, então, com os fornecedores, é uma tecnologia nova, vamos ver se dá certo mesmo, vamos compartilhar esse risco, porque senão a operadora vai pagar a conta e com isso vai sobrar essa conta para quem paga a conta da operadora e se testou uma coisa que não se sabia se era boa e que no fim não foi boa e vamos para a próxima. Né? Então, tem esse viés. Tecnologia assistencial, tecnologia de gestão. Okay? Agora, esta questão do excesso, né, que o desperdício, o excesso, né, a origem é o sistema de remuneração ou é também uma demanda do próprio paciente? Né? Porque uma pergunta que sempre vem a debate nisso é que hoje a pessoa, por exemplo, ela faz uma consulta e ela sai de lá muito infeliz se ela não sair com uma grande listinha de exames, ela sai meio chateada, dizendo esse médico não está bom. Esse excesso, se nós tivéssemos a remuneração pelo valor ou triple M implantado, modificaria esse cenário? É isso mesmo? Ou porque a remuneração por serviço ela está completamente, ela está ultrapassada, ela gera este excesso, este desperdício do setor que, vocês me corrijam, que chega a mais de 35%, não sei se é isso mesmo, né? Quem está aí à frente de uma operadora ou na ANS tem muito mais conhecimento do que eu, que simplesmente fico apagando fogo no judiciário. Mas é isso mesmo? Existe a demanda do paciente versus a forma de remuneração? Te devolvo, William, para depois passar para o Daniel. Uma vez eu recebi um paciente na minha clínica, eu ainda faço a minha clínica segundas-feiras, o resto da semana eu mexo com a tecnologia. Que ele morava na Inglaterra, mas a família era daqui, ele veio da Inglaterra, falou, doutor, eu vim fazer meus exames aqui, porque lá na Inglaterra não deixa eu fazer exames. Tá? Será que o inglês, que está acostumado com o sistema de lá, faria a mesma pergunta? Provavelmente não. Né? Porque a cultura já é diferente. Agora, o nosso brasileiro que vai para lá, com uma cultura assistencialista, né? Hospitalocêntrica, vamos dizer assim, e examocêntrica, né? Fazer o neologismo aqui. Então, é uma questão cultural e de modelo de pagamento. Eu acho que o modelo de pagamento gerou uma cultura de consumo. Né? A questão econômica sempre está na base. Ela gera um modelo cultural e esse modelo se replica, ele se autoalimenta. Né? Então, muito difícil mudar isso. A gente vê, inclusive, embates entre a própria, por exemplo, nós temos um programa de atenção primária à saúde e a gente vê embates dos médicos especialistas com os médicos da saúde da família.
que são muito mais assim focados no resultado, no valor que ele está entregando de saúde para aquela família. Já que a nossa medicina como especialista, e eu sou um especialista, o paciente entrou, você fez o exame, passou a consulta, fechou a porta, até logo, doutor, obrigado, foi embora, né? Acabou, né? Não é assim, né? Não pode ser assim, mas o modelo de pagamento, eu gosto de brincar quando eu falo disso, você está pagando para um pedreiro construir uma casa, ele está pagando por tijolo que ele assenta. Ele vai construir parede de meio metro de largura e de 3 metros de altura, tá? Para entregar, interesse. E há uma coisa que eu não vou culpar quem está fazendo, não está fazendo por malandragem, é o meio, ele trabalha com isso, é o meio de vida dele, ele tem conta a pagar no final. É todo um modelo econômico, né? Ok? Agora, vai mudar isso, tá? Então, esse conceito de valor em saúde chegou alguns anos atrás com a tal da como é que é? Pagamento por performance, né? E que o CRM caiu de pau em cima, ok? Agora, esse modelo de entrega de valor em saúde é mais palatável, ele está agora em voga, eu acho que ele pode ajudar, porque a questão conceitual é importante, né? Ok? Daniel. Eu concordo absolutamente, acho que é por aí mesmo. Eu só, até para contextualizar dentro do tema, né, de tecnologia, é interessante a gente notar, assim, a partir do momento em que foi autorizada, né, por meio da Lei 13.988, a telesaúde, a gente tem percebido, assim, ainda de forma bastante tímida, mas tem percebido, por exemplo, a volta de oferta de plano individual, né? Isso é bem interessante de observar. E você vê que tinha, sim, um certo represamento desse tipo de produto, por conta também do marco regulatório, que foi muito mais rigoroso com o plano individual, obviamente. Mas, assim, a gente percebe que esse novo modelo eu não diria só de telesaúde, mas esse modelo mais acessível, talvez, assim, que não faça necessariamente o paciente ir até o hospital, e até me aproveitando da expressão do Dr. William, porque ela é bem utilizada assim no meio, saindo um pouquinho desse modelo hospitalocêntrico, né, de que a cada demanda, a cada aparecimento de um determinado sintoma, o paciente transita direto para o hospital, e aí, obviamente, dali em diante, se perde um tanto de controle sobre os procedimentos que serão adotados, enfim. O fato é que, com a telesaúde, essa relação ficou mais direta, e algumas operadoras se organizaram com um pouco mais de rapidez, outras ainda estão se organizando, e a gente vê até aparecimento de health techs, né? Quer dizer, operadoras quase que integralmente digitais, num modelo muito mais eficiente, a princípio, né? Porque você não tem todo aquele custo imobilizado de produção. Mas ainda muito latente, a gente tem que acompanhar, a INS está acompanhando atentamente isso, porque ainda é bem presente no modelo regulatório atual a necessidade de presencial, né? A gente enxerga a telesaúde como uma opção e não como obrigação. Então, essa dualidade ainda vai nos afligir por um tempo razoável. E eu fico sempre, Ana, assim, com uma expressão cunhada pelo professor Gustavo Benembon, quando ele diz que um dos maiores dilemas do regulador é você lidar com a criação, porque principalmente a criação disruptiva, né? Porque uma das primeiras reações, não apenas do regulador, como do mercado já estabelecido, é uma proteção destrutiva, né? A qualquer modelo que abale aquela estrutura posta da maneira como a gente vê desenhado hoje. Então, é muito evidente isso que o Dr. William falou. Hoje a gente acompanha mais de perto a questão da telesaúde, porque a gente sabe que os efeitos da lei são temporários, né? Enquanto perdurar a pandemia, o que a gente espera seja breve. Mas eu vejo com bastante ansiedade, e, na verdade, anseio bastante, a regulamentação do CFM sobre telemedicina, né, em especial. A gente sabe que tem bastante resistência, isso não é um tema muito fácil, é bastante árido no âmbito dos prestadores de serviço, médicos em especial. O que a gente quer, na verdade, enquanto regulador, ou corregulador, né, nesse ambiente, porque a gente convive com um autorregulador nesse ambiente de prestação de saúde, é dar
alguns insumos para tomada de decisão do CFM, né? Então, a ANS hoje está coletando essas informações sobre telesaúde, telemedicina, maior acessibilidade, como é o comportamento do usuário, para que isso se transforme de fato em valor, porque, mal ou bem, isso precipita uma discussão do modelo atual, né? Esse modelo que te conduz diretamente para o hospital, e com isso a fragmentação do cuidado acaba sendo um problema. Ele, de certa forma, ele é desestabilizado com essas criações, e não apenas com a telesaúde. O doutor William tem toda a razão. A gente fala muito em tecnologia, em saúde, mas a gente se esquece que hoje boa parte das operadoras já convive com ferramentas gerenciais bastante eficazes. Então, a gente vê uma tentativa muito clara de redução de custo para que todo o esforço da operadora seja em prol do usuário, né? Pelo menos essa é a perspectiva da ANS, a indução de entrega de valor em saúde. Ainda estamos muito longe desse desfecho, mas a gente tem que realmente estar o tempo inteiro reforçando essas bases, né, da regulação e principalmente as bases da nossa visão estratégica e missão também, e planejamento, para que esteja claro para o mercado também isso e, de fato, a gente consiga moldar um sistema que funcione melhor para o paciente, que é o desejo de todos, né? Daniel, na tua visão, a resistência à regulamentação da telemedicina, da telesaúde, ela encontra amparo em que aspectos, né? Eu estou resistindo por problemas éticos, eu estou resistindo por problemas de desconhecimento, eu estou resistindo porque acho que vou ser substituído pelo robô, né? Que é o grande tema que a gente hoje tem enfrentado. Existe, sempre que fala em disruptura, você tem pela frente, serei substituído pelo robô, não terá convivência, né? E o que poderia também ter sido pensado lá atrás, quando veio o raio-x, porque, afinal de contas, eu teria o mesmo problema, quando veio uma série de cirurgias robóticas, também outro problema, enfim, é esta mesma faceta que nós estamos enfrentando, vendo hoje? Como você sente isso? Assim, a verdade, Ana, assim, eu confesso para você que eu gostaria de ter mais diálogo, assim, para entender até quais são as dificuldades. Assim, eu acho que um dos grandes desafios da ANS é justamente de promover essa integração maior com o seu corregulador, com o seu parceiro na regulação, né? O CFM ele tem uma participação muito importante na regulação, principalmente ética do médico, né? E isso, de certa forma, é convergente com os objetivos institucionais da ANS. A gente quer que a prestação da saúde privada seja feita de forma segura e eficaz. E, de fato, a gente percebe que a resistência ela está muito assentada no modelo atual, né? Um modelo que é um modelo presente. Eu já tive algumas oportunidades de dialogar em ambientes assim, né, um pouco mais informais, e a gente percebe que há uma grande preocupação do médico, por exemplo, com a dispensa da anamnese, né, que é aquele contato direto e presencial. O médico se sente um tanto inseguro, às vezes, de realmente promover um diagnóstico só a partir desse contato virtual, mas, de certa forma, isso é um desafio de todos nós no modelo atual, né? O advogado também está passando um pouco por isso, né? O mediador passou muito por isso, né? Não tem jeito. A gente tem que conviver com a tecnologia da melhor maneira possível, para que sim, a gente encontre uma solução que funcione. A ideia da ANS hoje é essa, para que a gente encontre junto ao CFM uma solução que, a par de preservar, né, o sentido da regulação ética, que o CFM, com muita legitimidade, tem mesmo que fazer, mas também que a gente encontre um espaço para acomodar a tecnologia, porque a nossa perspectiva é de que, de fato, a tecnologia pode sim ajudar na consumação do grande objetivo, que é a gente ter um sistema de saúde que funcione melhor, que tenha menos desperdício, que a saúde não seja tão fragmentada como ela é hoje. Então, é uma pergunta de difícil resposta. Eu acho que o Dr. William pode responder isso com muito mais propriedade, né? Porque está inserido no ambiente, né, médico. Dos motivos que eu conheço, basicamente são esses: a preocupação realmente com a falta de segurança em fazer um diagnóstico sem ter
aquele contato mais direto e próximo com o paciente, e também me parece uma preocupação por conta de um modelo que já está presente entre nós e que funciona, de certa forma, ainda que no final ele não seja de todo eficiente ou para todos eficiente, melhor dizendo. Na visão do médico entre nós. Vamos lá. A telemedicina, eu acho que é um avanço, ela veio para ficar, eu tenho certeza que ela já vamos dizer assim, os olhos que o sistema estadual federal de medicina, dos conselhos, vão enxergar agora com outro olhar, né? O próprio médico, a gente acompanha muito a nível de prontuários médicos, de tecnologia em consultórios, eles têm você tem um grupo de médicos que que assimilam facilmente isso, ok? E tem um grupo de médicos que fala, eu não quero usar isso, mas ela chegou. E também poderão haver, como o Daniel falou, modelos de negócio baseados nisso. Modelo de negócio inteiramente baseado nisso, eu acho um risco. Tá? Mas uma coisa que a gente verifica bem, a gente já praticava muito o WhatsApp Medicina há alguns anos, né? Ok? Que o paciente acessa a gente. Isso facilitou muito em algumas coisas, por exemplo. A comunicação não assíncrona, né? Que você pode responder em outro momento, ela ajuda muito. O médico não gosta, nem pode ser interrompido por um telefonema, por exemplo, no meio de uma consulta. Então, ele não dá o telefone, mas dá o WhatsApp, é diferente. Né? Então, você já estabelece uma outra logística ali. E outra coisa importante, que nem eu estou falando de telemedicina, porque a telemedicina existe desde o telefone, né? Entendeu? Ela devia ser videomedicina. Né? A telemedicina sempre existiu, eu sempre terminava meu consultório, no final do dia, tinha 2, 3 telefonemas para fazer. O paciente ligou, tem que ligar. Né? Ok? Agora, eu vejo muito, para o médico, tem 2 coisas muito importantes no início de uma consulta, que é a anamnese, que é uma conversa. Então, essa pode ser feita realmente muito bem. O exame físico é que muitas vezes não dá para fazer, já estão se achando uns jeitinhos aí, né, de fazer alguns exames, já tem algumas ferramentas para isso. Mas o facies do paciente é importante. Então, você olhar para o paciente e ver como é que ele está se sentindo é muito importante. As próprias tecnologias aí de inteligência artificial estão fazendo diagnóstico por faces também agora. É um termo médico, facies. Né? É olhar para a face. Então, tem várias doenças que o médico olha, pô, esse cara está com esse problema. Tá? O médico aprende. Então, o médico experiente é diferente. Aquele médico que já tem uma experiência muito grande em anamnese e olhar para o paciente, a telemedicina ajuda bastante. Agora, você pega um jovem médico que não tem ainda uma boa experiência na medicina e vai fazer só por teleconsulta, eu acho que complica bem. Mas a ideia é a seguinte, viu, Daniel? Que a primeira consulta ela não é facultativa. A primeira consulta é presencial, a não ser que seja uma orientação. Aí você tem teleorientação, teleacompanhamento, tem uma série de coisas e outros conceitos que vão surgindo aí. Mas, assim, o retorno do paciente... Um dia eu estava viajando na estrada, o paciente me ligou, o remédio não está funcionando, eu já entrei ali, peguei uma receita digital, passei para ele, quer dizer, ele ia esperar uma semana eu voltar para falar que o remédio não funcionou. Né? Então, ela é muito bem-vinda, eu acho que ela deu um salto, mas é o que eu falo, é logística. Tá? Ela ainda não é ela dá para fazer modelo de negócio? Dá. Tá? Modelo de pagamento? Preocupa, né? Porque isso pode dar uma explosão de número de consultas, certo? Se não for bem gerenciado, né? Ok? Tem uma questão também que eu sempre me pergunto, e eu até posso afirmar do ponto de vista jurídico, que a legislação e tudo mais não está preparada para responsabilidade na era tecnológica, né? Para apurar responsabilidades. Na verdade, a gente até brinca que quem é responsável pelo erro da máquina é o primeiro humano que se encontrar atrás da máquina, né?
Então, inclusive, em outros países estão estudando, inclusive, a possibilidade de que haja um seguro, que haja personalidade jurídica, né, para a máquina, enfim, você criar outros mecanismos, porque naquela participação do processo tecnológico existem muitos atores que podem todos ser responsáveis, não só aquele que está utilizando. E, inclusive, já existiram alguns casos aí no mundo onde existem ações de responsabilidade civil por erros em cirurgias robóticas, por fatores que aconteceram durante essas cirurgias. Como isso pesa no avanço da tecnologia no próprio setor? Isso é um ponto realmente relevante, porque, na verdade, nós precisávamos andar com uma legislação que começasse a prever isso. Né? Hoje, por exemplo, a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, mas como isso também vai se comportar? Né? Se eu preciso tanto do dado, se o dado é o meu elemento central, porque é verdade, hoje a nossa vida sem os dados, aliás, sempre foi assim, nós sempre vivemos em cima de dados, só que os dados não eram neste volume e nesta rapidez. Né? Então, como tudo fica isso diante da responsabilidade? Né? Daí está envolvida a responsabilidade médica, a responsabilidade legal, a responsabilidade da operadora, enfim, de todos os atores que compõem a intricadíssima relação que é a relação de saúde suplementar. Né? Uma vez eu ousei fazer um desenho, acho que o Daniel estava até junto quando eu apresentei o desenho, que ele tomava a parede toda do slide, né, Daniel? Então, como a gente fica nisso? Primeiro vamos ouvir o advogado, que ele vai falar da legislação, depois o médico que vai falar da visão que ele tem da responsabilidade dele também. Né? Eu, desde o início, quer dizer, na verdade, a telesaúde ela não é um assunto novo na ANS, né? Já existia uma pressão, eu digo pressão no bom sentido, já existia uma demanda reprimida bastante grande de algumas operadoras para que a telesaúde fosse autorizada. A gente sempre entendeu, sempre concebeu um certo impasse nisso por conta justamente da questão ética, né? A lei que estatuiu o CFM, se eu não me engano, 5.628, eu não lembro exatamente o número da lei, depois o doutor William pode confirmar. Mas ela estabeleceu com clareza a prerrogativa do CFM de pautar os assuntos de índole ética do serviço médico, e isso sempre foi, de certa forma, um limitador para esse avanço na ANS. Então logo veio em primeira mão a portaria 467 do Ministério da Saúde e depois a própria Lei 13.988, a minha sugestão para a ANS foi justamente para que começasse a promover uma coleta de informações e insumos relacionados à telesaúde, para que, assim que a pandemia acabasse, e espero que ela acabe logo, se promovesse uma adaptação da sua regulação, da sua legislação, para que houvesse, sim, assim, uma assimilação mais fácil da telesaúde. Por quê? Porque existem, de fato, Ana, diversos aspectos hoje da regulação que são incompatíveis com a telesaúde. Né? A gente tem a própria questão da dimensão da rede, a própria questão do registro do produto. Hoje, por exemplo, eu não sei, tenho minhas dúvidas se uma health tech teria autorização de operação para proceder, para trabalhar, para operar na saúde suplementar, por conta das amarras que existem hoje na regulação. Então, eu diria que, sim, hoje existe uma certa barreira regulatória para que a gente avance com segurança na telesaúde e tratando a telesaúde de uma maneira diferente do que a gente sempre fez com o atendimento presencial, porque são modelos, como o doutor William bem citou, são modelos bem diferentes, né? Então, existe sim esse esforço, e deverá haver esse esforço da ANS em algum momento para adaptar a sua regulação de modo para, afinal, a contemplar e assimilar melhor a telesaúde no ambiente regulatório, né? Essa é uma dificuldade. Por isso que eu digo que um dos maiores desafios no pós-pandemia para a ANS vai ser desenvolver num grau sofisticado esse diálogo com o CFM, para que a gente encontre uma solução que funcione para ambos, né? A gente está falando no ambiente de corregulação,
é natural que os correguladores, em algum momento, dialoguem para que haja uma certa harmonia e, com isso, segurança no ambiente, no segmento, né, no segmento econômico. Essa é a grande dificuldade, adaptar a sua regulação à telesaúde, para que ela realmente tenha, sim, uma assimilação melhor e também um diálogo perene com o corregulador, para que a gente esteja acompanhando todas essas dificuldades da própria tecnologia, que a tecnologia nos traz, e que também é uma preocupação da ANS, né? A própria questão do uso do dado, a segurança nos canais de comunicação, como isso tudo vai ser enfrentado. Eu diria que, ainda que eu não consiga visualizar uma solução hoje, a solução melhor é aquela combinada com o corregulador, no caso, o CFM. Bom, tem vários aspectos aí. Deixa eu tentar pegar aquilo que eu conheço e vivencio. Eu gosto muito de pegar as coisas onde a gente já tem alguma vivência. Lógico, agora que a gente está tendo vamos dizer assim, uma condição tecnológica bem maior de tratar dados, aí com os big data, com o data lake, vem uma legislação que não nos assusta, mas assusta até com quem a gente tem que estabelecer contratos. Né? Eu tenho tido bastante dificuldade de estabelecer contratos onde você vai ter e buscar dados. Que a gente já tem procurado fazer contrato para a gente carregar os dados, por exemplo, nesse banco de dados de registro eletrônico em saúde, que eu falei. E os fornecedores de software, os laboratórios, as clínicas, eles têm muito receio. Então, está dando um trabalho danado e vai e volta as questões jurídicas e discute, abre tal e detalhe aqui, porque realmente existe aí toda aquela questão da responsabilidade dos dados. Então, eles não querem agora compartilhar. Né? Ok? Essa é uma dificuldade grande. A outra dificuldade é o seguinte, não é nem na máquina. Às vezes a máquina, o software está bem protegido, tem tudo ali, uma configuração. O problema são as pessoas que estão com o celular lá e bate uma foto da tela. Né? A gente não tira as entradas de pendrive, não precisa. Né? Ele faz lá, tira print de tela, encaminha. É praticamente impossível. Quer dizer, a gente então entra aí a questão de compliance, de manuais de educação, de comportamento. Quer dizer, é tão complexo tudo isso e o risco é grande. Ok? Né? Então, essas abordagens, do ponto de vista regulatório, realmente elas precisam e vão caminhar. Eu acredito que o CRM vai estar mais aberto agora à discussão em relação à telesaúde pelas próprias necessidades que surgiram durante a pandemia. Mas nós construímos lá em 2014, 2015, esse grande banco de dados nacional e, do ponto de vista de estruturação, de arquitetura desse banco, ele ficou complicadíssimo e até houve um grande atraso na implementação dele por conta da arquitetura altamente protetora dos dados. Né? Fica quase impossível se fazer uma coisa... Né? Imagina agora. Né? Infelizmente, a gente tem outras alternativas agora que surgindo aí com blockchain, com data lake, coisas que dão outras possibilidades. Mas, e além disso, existe esse descasamento entre o timing da lei, o timing da cultura, o timing aqui vai para agora, são diferentes, são timings diferentes, o timing político, né? Então, o timing regulatório, né? Isso sempre é aquele negócio, um está na frente, outro está atrás, outro subiu, a gente não pode parar por conta disso, a gente vai correr risco, a gente vai mitigando os riscos, né? Vendo onde o risco é menor, mas precisa fazer. Né? E o que mais a gente tem a considerar também é que a maioria dos incidentes de segurança são fator humano. Né? O grande aspecto que a LGPD vai ter que superar, e é o que já está acontecendo onde está a GDPR, na União Europeia, é realmente o treinamento do ser humano, como ele vai absorver, né, aquela proteção que ele vai ter que dar ao dado. Primeiro, o reconhecimento de que ele é o titular dos dados, e o segundo, de que esses dados têm que ser protegidos
e como as pessoas vão perder os velhos hábitos, né, para proteger os dados. Isso realmente é um impasse que vai ter que ser superado aí pela legislação, pela regulação e principalmente pelo treinamento. Eu acho que não existe implantação de lei geral de proteção de dados sem o treinamento das pessoas para reagirem a isso. O principal fator a vencer é o fator humano. Né? Mas, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso painel. A conversa estava ótima, podíamos ainda falar de tantas coisas aqui ligadas à tecnologia, mas o nosso painel ele é mais ágil, mais rápido, foi ótimo. Passo a palavra a vocês para as considerações finais, para passarmos ao encerramento. Daniel, para suas considerações, William, para suas considerações. Bom, eu só reforço o agradecimento aí, Ana, pela gentileza de sempre, né? Fico à disposição para esse e para qualquer outro evento que você visualize a minha contribuição. E, bom, em relação ao assunto, eu realmente tenho bastante ansiedade, bastante entusiasmo, porque eu acho que o setor está precisando de uma certa desestabilização, né, vamos dizer assim. Os pilares estavam muito fortes, muito firmes, e eu acho que a inovação tecnológica, quer dizer, trazida com a telesaúde, ela é irreversível. Eu acho que, concordo com o Dr. William, o CFM vai regulamentar, e eu tenho para mim que o retorno ao status anterior ele é quase que impossível, porque ainda que durante um breve momento a sociedade assimilou bem as respostas que a gente tem tido na ANS, em especial nos canais de comunicação, ouvidoria, na própria fiscalização, elas são bem positivas em relação à telesaúde, a ressonância que a gente tem do mercado também, das operadoras. Então, eu tenho para mim que é uma novidade que veio para ficar, e espero que a gente consiga, assim, avançar nesse diálogo para que a sua regulação, a sua regulamentação também seja adequada, e com isso a gente consiga efetivamente avançar para um sistema melhor, mais eficiente, com menos desperdício e que tenha o paciente no centro. Mas é isso, muito obrigado, fico à disposição. Prazer também estar com o senhor, doutor William, e fico à disposição também, para sempre que quiserem, estou aí à disposição. Obrigado, um abraço. Eu também aqui, agradecimentos aí à Ana Paula, ao Instituto. Foi muito bom conversar aqui com o Daniel. A função dele que ele exerce é importante ouvi-lo e ver a opinião, né, da pessoa que está olhando ali dentro da ANS com essa visão. E para a gente é fundamental ter essa percepção, essa leitura aqui dessa visão. E a gente, logicamente, tentou contribuir com a experiência que a gente tem lá dentro do setor nosso, ok? E estamos à disposição aqui, sempre que precisar, viu, Ana Paula? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada aos dois. Claro que sempre contaremos com vocês. Os debates são sempre riquíssimos aqui sobre a saúde suplementar. Agradeço também quem nos está apoiando, o ICDS, a FIPECAF, o IBA, a CAMES, são todos nossos apoiadores aí nos nossos eventos, e principalmente agradecer o tempo que vocês ficaram aqui conosco, que é um bem aí, o bem mais importante que a gente tem é o tempo e é a vida. Nós hoje gastamos um pouquinho de tempo para falar da vida. Muito obrigada, até a próxima.